Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós começamos o capítulo de ideia de proporção. Vimos na aula anterior, no vídeo anterior, o conceito de proporção, quarta proporcional, terceira proporcional. Também vimos a propriedade fundamental das proporções. E hoje nós vamos trabalhar algumas propriedades das proporções que partem, né, dessa propriedade fundamental, que dependem dessa propriedade fundamental que foi visto no vídeo anterior. Então imagine que temos, por exemplo, quatro segmentos 2 a 2 proporcionais. Os dois menores, que no caso é AB e DE, certo? Aqui, ó, 2/3, proporcionais com os dois maiores, que são BC e EF, 4 e 6. 4 para 6, se você simplificar, dá 2/3. Ou seja, temos aqui então quatro segmentos que são proporcionais. Os dois menores com a mesma razão dos dois maiores. A primeira propriedade das proporções diz que se você somar os dois antecedentes e dividir pelos dois a soma dos dois consequentes, eles vão ter a mesma proporção. Por exemplo, vamos fazer aqui para esse caso aí que nós estamos vendo. Nós temos que de AB e DE a razão é 2/3, que é igual à mesma razão dos dois maiores, que é 4/6. Essa primeira propriedade diz que se você somar os antecedentes, ou seja, 2 e 4, 2 mais 4, e os dois consequentes, 3 e 6, 3 mais 6, essa razão vai dar igual a essas aqui. Vamos ver se dá igual, vamos somar. 2 mais 4 dá 6, 3 mais 6 dá 9. Se simplificarmos aqui, ó, vamos dividir por 3. Vai dar exato, só 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3, ou seja, deu igual. Então, é uma forma de, digamos assim, entre aspas, modificar um pouco a relação fundamental, né? E depende do problema também. Às vezes vai ser muito útil fazer essa soma dos antecedentes e dos consequentes na resolução de um problema. Então, de forma geral, a primeira propriedade nos diz o seguinte, que se temos quatro segmentos proporcionais, tipo A, B e C, né? A, B, C e D. A e B terá a mesma razão que C e D, certo? Considere A, B e C e D proporcionais nessa ordem. Então, nós vamos ter, aprendemos que fazemos A e B igual a C e D, que A e D são os extremos, B e C são os meios. Essa é a propriedade fundamental. Essas outras quatro propriedades derivativas diz o seguinte, que se temos aqui A e B, proporcional com CD, A mais C, esses dois aqui, ó, A mais C, sobre B mais D também terá essa mesma proporção. Então, vamos fazer um exemplo, usando a primeira propriedade. Aplicando a primeira propriedade. Vamos supor um problema que você precisa encontrar x e precisa encontrar y, sabendo de duas informações. Que x sobre 2 é igual a y sobre 4 e que x mais y é igual a 108. Pronto, as duas informações que você tem. Usando a primeira informação, aplicando a primeira propriedade, eu posso fazer o quê? Somar os antecedentes e somar os consequentes. Então, e manter a igualdade, manter a proporção. Então, por exemplo, x sobre 2 é proporcional, eu vou fazer isso aqui, essa soma, ó, x mais y, que é a soma dos dois de cima, dividido pela soma dos dois de baixo, que é 2 mais 4. Aí veja só,
Utilizando a segunda informação, tem-se que x mais y vale 108. Então, o x mais y aqui de cima, vou substituir por 108. E aqui, ó, 2 mais 4 dá 6. Fazendo cruz-credo, produto dos meios e produto dos extremos, temos, ó, x vezes 6, 6x. E 2 vezes 108 dá 216. Temos um 6 multiplicando o x, então vamos dividir ambos os lados por 6. E encontramos x igual a 216 dividido por 6 dá 36. Tendo o x, como encontrar o y? Você pode usar tanto sua primeira informação como a segunda informação. Se utilizarmos a primeira informação, ó, o x aqui vale 36, substitua. 36 dividido por 2, ó, dá 18. Fazendo o produto dos meios e o produto dos extremos. Aqui não tem nada, você pode subentender que tem 1. Aí fica 1 vezes y e 18 vezes 4. Aí encontramos y igual a 72. Ou você poderia ter usado a segunda informação, x mais y igual a 108. Tem-se que o x vale 36. Aí, para isolar o y, a gente vem em ambos os lados e coloca aqui, ó, menos 36, menos 36. Aí encontramos y igual a 72. Podia ser uma das duas formas aí. Certo? Então, cada uma das propriedades ainda tem mais. Cada uma das propriedades que nós vamos ver na aula de hoje partem da fundamental. São coisas que podemos fazer, né, com os segmentos de forma a manter a mesma proporção. Vamos ver agora a segunda propriedade. A segunda propriedade diz que o seguinte, que a diferença, né, que é a relação entre a diferença dos antecedentes, a diferença que é os dois de cima, pela diferença dos consequentes, vai ter a mesma proporção. Como assim? Ó? Se eu fizer A menos C, dividido por B menos D, também tem a mesma proporção inicial. Ou seja, se eu fizer essa operação aí, com o A e o B, ou o C e o D, vai se manter a mesma proporção. Então, vamos fazer um exemplo, uma situação. Temos aqui um exemplo em que precisamos determinar o x e determinar o y, sabendo dessas duas informações aqui. Que x sobre 10 é igual a y sobre 6 e que x menos y vale 360. Então, é semelhante à primeira propriedade. Vamos ver, olha. Já que eu tenho essa informação que um menos o outro é 360, ao invés de eu usar a primeira propriedade, que é com a soma, eu vou usar a segunda propriedade, que é com a diferença. Então, ela nos diz que se eu fizer isso aqui, esse menos esse menos esse, eu vou estar mantendo a proporção. Escolha x e y para começar, né? Para ser o primeiro a ser determinado. Então, se eu usar o x, então x sobre 10. Segundo a propriedade, isso também é igual a essa razão aqui. De A menos C, no caso x menos y, a diferença dos antecedentes sobre a diferença dos consequentes. Então, fazemos x menos y, está aqui, 10 menos c está aqui. A segunda informação nos diz que x menos y vale 360. Então, vou trocar x menos y por 360. E aqui 10 menos 6 dá 4. Fazendo o cruz credo, ó, x vezes 4, 4x. 10 vezes 360, 3.600. Temos um 4 multiplicando x. Então, a gente divide ambos os lados aqui por 4. E assim encontramos x igual a
Aqui o 4 vai embora com 4. 3.600 dividido por 4 dá 900. Encontramos x igual a 900. Em qualquer uma das informações que você utilizar, você encontra o y. Então, por exemplo, se eu usar a primeira, x sobre 10 é igual a y sobre 6. O x vale 900. Vou substituir aqui, 900. Meio pelos extremos, produto dos meios, produto dos extremos. Aqui, ó, 10 vezes y, 10y. E aqui, 900 vezes 6, que dá 5.400. Tem um 10 multiplicando o y, então a gente vai precisar aqui dividir por 10 ambos os lados. Esse 10 vai embora com esse, sobra y. 5.400 dividido por 10 é só cortar um zero, vai ficar 540. Então, determinamos x e y, aplicando a segunda propriedade numa situação aí. Vamos ver a terceira propriedade. Uma outra modificação, vamos dizer assim, que podemos fazer, né, com os segmentos de forma a se manter a mesma proporção. A terceira propriedade estabelece o seguinte: temos A, B, C e D proporcionais nessa ordem, né? Então, pela a propriedade fundamental, ficamos que a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. A terceira propriedade nos diz que a partir disso nós podemos ter o seguinte, ó, preste atenção. Eu vou repetir e mostrar a modificação que pode ser feita mantendo uma determinada proporção. Então, temos A e B desse lado e C e D desse lado. Se eu fizer isso aqui, ó, temos B aqui, eu vim aqui colocar mais B, e nesse, no caso, é o D, vim aqui colocar mais D, aí essa razão, ela tem a mesma proporção que essa razão aqui. Ou ainda fazer o seguinte, ó, novamente, vou repetir. A e B. E do outro lado, C e D. Eu vou pegar o de cima e adicionar embaixo. Então, se eu pegar o de cima e colocar embaixo, no caso aqui, colocar mais A e o C aqui, colocar mais C, também geram-se duas razões proporcionais. Então, pegar o B e o D e colocar aqui em cima, ó, o consequente somar no antecedente, colocar aqui mais B, colocar aqui mais D, tem-se duas razões proporcionais. Obtém-se, né, duas novas razões que são proporcionais, ou também posso fazer isso aqui. Vim aqui embaixo adicionar o A, vim aqui embaixo adicionar o C. Também me geram duas razões que são proporcionais. Além da soma, a terceira propriedade também nos permite fazer a diferença. Então, por exemplo, eu tenho A e B do lado esquerdo, C e D do lado direito. Eu posso vir aqui e colocar, ó, em vez de colocar mais B, posso colocar menos B. E aqui desse lado, em vez de colocar mais D, posso colocar menos D. Isso também me gera duas razões que são proporcionais. Da mesma forma aqui, nós temos A e B deste lado, C e D desse lado. Se eu vier aqui embaixo e colocar, por exemplo, menos A, e desse lado menos C, né? Em vez de colocar mais A mais C, colocar menos A menos C, também obtenho duas razões que são proporcionais. Vamos fazer um exemplo aqui aplicando a terceira propriedade. Determinar x e y, né? Sabendo dessas duas informações. Que x sobre y é igual a 3 sobre 4.
e que x mais y é igual a 21. Já que a questão deu uma informação com soma, eu vou usar essa situação. Se ela me desse uma informação com subtração, eu utilizaria essa informação. Então, temos aqui, ó, x com y desse lado e 3 sobre 4 desse lado. A propriedade me diz o seguinte: se eu pegar esse y daqui de baixo, que é o consequente, adicionar aqui, e o consequente desse lado é adicionar aqui, eu vou continuar tendo duas razões que são proporcionais, certo? Ó, mais y aqui e aqui mais 4, como define a terceira propriedade. Ficamos só, veja só, com x mais y sobre y, proporcionais, ó, com 3 mais 4, que é 7, proporcionais com 7 para 4, né? 7 sobre 4. A segunda informação nos diz que x mais y é igual a 21. Então, no lugar de x mais y, eu vou substituir por 21. Agora, vamos fazer produto dos meios e o produto dos extremos. Aqui, ó, y vezes 7. 7y e aqui 21 vezes 4, que dá 84. Esse 7 que está multiplicando o y, vamos precisar dividir. Então, venho aqui, divide por 7, divide por 7. 7 vai embora com 7, fica y aqui. E do outro lado, 84 dividido por 7 dá 12. Encontramos o valor para o y. Em uma das duas informações, a sua escolha, né, que a questão deu, você substitui o y e consegue encontrar o x. Então, se eu utilizar a primeira informação, né, que x sobre y é igual a 3 sobre 4. O y vale 12, então vou substituir aqui. Produto dos meios e o produto dos extremos, né, ou cruz credo. X vezes 4, 4x. E aqui, ó, 12 vezes 3, 36. O x está multiplicado por 4, então nós vamos precisar dividir por 4. Divide aqui, divide aqui. 4 vai embora com 4, fica x. E 36 dividido por 4 dá 9. Então, encontramos x igual a 9 e y igual a 12. A quarta propriedade também, né, partindo do princípio fundamental das proporções, né, a propriedade fundamental. Nós tínhamos aqui A, B, C e D proporcionais nessa ordem. Imagine agora que vamos fazer o seguinte, ó. Que em ambos os lados eu vou multiplicar por CD. Multiplicar desse lado por CD, multiplicar desse lado por C e D. O que nós vamos obter? A vezes C, A vezes C. B vezes D, B vezes D. E desse lado, é C vezes C é C ao quadrado. E D vezes D é D ao quadrado. Então, nos gera outras duas razões, né, que são proporcionais. Ou ainda, por exemplo, se eu tenho A, B, C, D e vou multiplicar ambos os lados por AB. AB e AB. Novamente, ó, ficamos, perceba, com A vezes C, só está mudando a ordem, mas a ordem dos fatores não altera o produto. D vezes B fica B vezes D. E desse lado, ó, A vezes A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. Então, para a quarta propriedade, nós tínhamos essas duas situações aqui. Podemos utilizar essa ou essa. Então, temos aqui um exemplo, vamos resolvê-lo utilizando a quarta propriedade. Queremos determinar x e y, sabendo dessas duas informações aqui.
dessa proporção e o resultado dessa multiplicação aqui. Então, vamos lá. Você utilizar essa ou essa, tanto faz, depende de quem você quer determinar primeiro. Então, vamos ver. Temos aqui, utilizando a primeira informação, temos x sobre 3 e y sobre 5. Vou pegar o y sobre 5 e multiplicar dos dois lados. Do jeito que eu fiz aqui. Nessa e nessa. Vamos ficar com x vezes y. X vezes y. 3 vezes 5. 15. Do outro lado, y vezes y. Y ao quadrado. E aqui 5 vezes 5, 25. A segunda informação nos diz que x vezes y é 240. Então, aqui, onde tem x vezes y, eu vou colocar 240. Aí, aqui, sobre 15, igual, do outro lado, y ao quadrado sobre 25. Produto dos meios, produto dos extremos. 15 vezes y ao quadrado, 15y ao quadrado. E 240 vezes 25, 6.000. Temos um 15 multiplicando o y ao quadrado. Então, vamos precisar dividir aqui por 15. Divide. Para isolar o y. Então, ficamos com o y ao quadrado igual a 15, vai embora com 15 aqui. E 6.000 dividido por 15 dá 400. Se y ao quadrado é igual a 400, para encontrar o y, nós vamos precisar fazer a raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 400 é 20, então encontramos y igual a 20. Em qualquer uma das duas informações que a questão deu, você consegue encontrar o x. Então, por exemplo, se eu utilizar a segunda informação, que x vezes y é igual a 240, nós temos que o y vale 20, então vou trocar aqui o y por 20 e encontrar o x. Ó, x está multiplicado por 20, então nós vamos precisar, em ambos os lados, dividir por 20, que é a operação inversa. Então, 20 aqui vai embora com 20, fica x. E 240 dividido por 20 dá 12, né? 0 vai embora com 0. 24 dividido por 2 dá 12. Então, encontramos um valor para o x e o valor para o y. Então, é isso, pessoal. Nessa aula, nós vimos 4 propriedades das proporções que derivam da propriedade fundamental, Mas são pequenas alterações que nós podemos fazer a partir da propriedade fundamental para obter outras razões de mesma proporção. Então, ficamos por aqui, né? Fiquem com Deus, se cuidem, aquele abraço e até a próxima aula.